Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, 16 de setembro de 2021, quinta-feira gorda, muito gorda. Começando rapidamente lá pelos Estados Unidos, na quarta-feira os americanos ficaram chocados com a denúncia de que o mais alto militar americano havia traído a nação, passando por cima de Donald Trump, estabelecendo um contato direto com a China para avisá-la, caso essa corresse o risco de ser atacada pelos Estados Unidos. Hoje, no entanto, os americanos estão ainda mais chocados, porque Milley, a quem me refiro, confirmou tudo, de cabeça erguida, como eu havia dito no vídeo de ontem. Ele erguerá a cabeça e se sentirá orgulhoso por ter traído a nação, pois, dito e feito, hoje o orgulhoso Milley confirmou tudo de boa, com muitos sorrisos nos lábios. Eu já falo sobre isso, eu vou falar sobre isso. Porém, antes, contudo, preciso colocar aqui um vídeo que não teve destaque nenhum na mídia fraude. E deveria ter, porque trata-se do destapar de um bueiro fétido. E quem fez isso? O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, ao denunciar um esquema de roubalheira sem precedentes na Caixa Econômica Federal. Veja o vídeo. 46 bilhões de reais, eu vou repetir, 46 bilhões de reais foram roubados, desviados, mas não estavam em quem precisa. Sabe o que isso significa? 500 mil famílias deixaram de ter as suas casas próprias porque esse dinheiro foi para quem não precisava. Isso não é a gente que está falando. Vou repetir. Pela primeira vez em 10 anos, o FGTS é o dinheiro dos trabalhadores. Mas não ia para os trabalhadores. Ia para várias empresas, que não eram os trabalhadores. Um superintendente da Caixa, que ganhava 30 mil reais, devolveu 40 milhões de reais. Nem se ele trabalhasse 100 anos e não gastasse nada, ele ia conseguir todo esse dinheiro. Esta é a diferença desse governo, dentre outros. Pessoas sérias, que não roubam, não deixam roubar e vão atrás do que fizeram de errado. Porque, de novo, como não tem roubo, sobra dinheiro. A Caixa hoje tem 250 bilhões de reais prontos para emprestar. A Caixa vai reduzir os juros. Não está aumentando a Selic? Então a Caixa Econômica Federal, com lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira. A realidade é pensar nas pessoas mais carentes, não roubar, não deixar roubar e tentar recuperar. Só que se a gente tivesse a Caixa de 10 anos atrás, este programa não aconteceria. Muito obrigado. Pois é de estarrecer, não? Bilhões desviados na Caixa Econômica. Um funcionário devolveu 40 milhões. Ele precisaria de 100 anos para receber aquilo honestamente, sem gastar um centavo. Bem, qual é a denúncia exatamente? A denúncia é que a Caixa Econômica dificultava a vida do pequeno, daquele poupador, daquele trabalhador que esperou a vida inteira para sacar o fundo de garantia por tempo de serviço para financiar a sua casinha, para comprar a sua casinha ou para construí-la. Só que meus amigos, não conseguia por conta da burocracia, milhões de exigências. Tudo para que o dinheiro ficasse guardado para servir aos ricos. Esse era o PT, o Partido dos Trabalhadores. Resta dizer, o Partido dos Trabalhadores Ricos que contribuem com o governo. Gostou? É de chorar, não é? Pois é, mas aí você não pode chorar porque você vive criticando o presidente Bolsonaro, não é mesmo? Ele é fraco, ele é frouxo.
Pois é, mas está aí. Este governo não rouba e agora... Bem, vejam o que disse, por exemplo, no seu Twitter, a deputada Carla Zambelli. Ela disse: o programa Casa Verde e Amarela põe em prática o sonho da dignidade da casa própria. Mais de 1 milhão de famílias foram beneficiadas e que não teriam condições de morar melhor não fosse um governo sério com um banco sólido, a Caixa. Parabéns ao Pedro Guimarães e ao Rogério Marinho, termina ela dizendo no seu Twitter. Parabéns ao presidente Bolsonaro, acima de tudo. Luciano Hang também fez uma nota que vale a pena destacar. Ele disse, isso no Twitter: compartilhe o desabafo de Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, sobre a roubalheira do PT nos últimos anos. É esse tipo de coisa que o brasileiro não aguenta mais. Se a esquerda administrar o deserto do Saara, ele ficará sem areia, disse o véi da van. Muito bem. Então, depois de toda essa denúncia do Pedro Guimarães, você certamente já está na expectativa de que procuradorias gerais, ministérios públicos venham à cena para investigar a roubalheira, os responsáveis pelo desvio de tão altos valores, não é mesmo? Pois é, isso está acontecendo, só que não para apurar as denúncias de Pedro Guimarães, mas para persegui-lo, pacato cidadão. Vejam o que disseram as agências Globo, publicada em nota hoje pela IG.com. A Procuradoria da República no Distrito Federal abriu uma investigação para apurar se o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, teria usado de sua posição de dirigente do Banco Público para exercer pressão indevida contra empresários e lideranças da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O procurador deu 10 dias úteis para que o presidente da Caixa apresente sua versão sobre os fatos noticiados e também determinou o mesmo prazo para que o presidente da Fiesp e da FEBRABAN prestem esclarecimentos sobre os acontecimentos. Bem, o que está pegando em relação ao presidente da Caixa pode ser descrito da seguinte forma. O Ministério Público Federal aponta que as supostas ilicitudes possivelmente praticada pela autoridade máxima do Banco Federal, Pedro Guimarães, além de poder configurar ato de improbidade administrativa ou crime de ameaça, podem indicar possível politização da instituição financeira, afetando a governança e a credibilidade de sua atuação. Aqui o Ministério aqui faz uma referência indireta à FEBRABAN, que sentiu-se ameaçada depois que a Caixa Econômica resolveu sair desta federação por conta exatamente dos ataques que os bancos privados fazem ao governo. Isso não pode, tem que se manter fiel aos ataques dos bancos privados, mesmo que a Caixa seja administrada, evidentemente, por alguém do governo. Não pode. E outra coisa, ficar dando números positivos da Caixa Econômica, isso pode ferir a lei eleitoral, porque está usando a Caixa Econômica para fazer propaganda para o governo. Então, o governo que descobre uma roubalheira de bilhões na Caixa tem que ficar quietinho, porque se ele informar ao eleitor, isso pode ferir a lei eleitoral, é propaganda eleitoral, está saneando um buraco sem fundo por onde escoava o nosso dinheiro e não pode falar nada, tem que ficar quietinho. Claro, não pode falar para que o eleitor não entenda o que acontecia nos governos passados, evidentemente, e também, menos ainda, entenda o que acontece nesse governo. Bem, agora vamos então à notícia que chocou mais ainda os Estados Unidos.
Na quarta-feira, o general Mark Milley confirmou, quarta-feira ontem, confirmou relatos de suas 2 conversas com militares chineses, onde cometeu alta traição prometendo notificá-los se o então presidente Donald Trump resolvesse ou decidisse lançar um ataque militar contra a China. Eu dei essa notícia no vídeo de ontem. Mark Milley, o principal chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ligou para o seu homólogo chinês para dizer o seguinte: olha aqui, amigão, eu tô do teu lado, tá legal? Se o presidente Trump resolver atacá-los, vocês saberão com muita antecedência e poderão, claro, se preparar para o eventual ataque. Isso é alta traição, porque, claro, coloca a vida dos americanos e a decisão de Estado, quando envolve uma guerra desse porte, é uma decisão de Estado, em risco. Poderia fazer os Estados Unidos perder uma guerra, se fosse o caso. Mas pior, ele passou por cima do presidente. Ele tomou decisões de governo sem consultar o líder do governo. E ele confirmou tudo isso de boa. Para se justificar, escreveu a seguinte nota: o presidente da junta de chefes comunica-se regularmente com chefes de defesa de todo o mundo, inclusive com China e Rússia. Essas conversas permanecem vitais para melhorar a compreensão mútua dos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, reduzindo tensões, proporcionando clareza e evitando consequências ou conflitos internacionais. Bem, mas aí configura-se também a traição porque ele tomou decisões unilaterais, sem consultar o presidente, como se ele tivesse uma vitória esmagadora nas urnas e fosse o escolhido pelo povo para tomar essas decisões, o que não é o caso. Pois é, os Estados Unidos, então, têm vários presidentes, ao que tudo indica. Milley, agora o mais novo, descoberto como o mais novo executivo, mas tem também Obama, tem Kamala, tem até Biden é presidente dos Estados Unidos. Percebendo como se faz para quebrar um país? Pois é, aqui no Brasil existem também muitos presidentes, claro. Um deles é Bolsonaro. Outros são aqueles que proíbem, por exemplo, Bolsonaro de indicar um nome para a Polícia Federal. Não proíbem, apenas cancelam o nome decidido pelo presidente. É assim que se quebra um país. Estamos no caminho certo. E viva Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. Hoje é gorda a quinta-feira. Eu volto à noite, se Deus quiser. Até depois.